Então, pessoal, a gente está aqui no terceiro dia do Poliglotar 2020, o último dia do evento, e hoje à tarde a gente vai ter essa palestra da Thaís, que foi ela que me convidou para o Clube Poliglota em 2013. Estudei francês com ela alguns anos antes, e agora estamos aqui no Poliglotar, né? Muitos cursos juntos, muitos encontros poliglotas. E a Thaís vai falar sobre viagens e como é que você pode ser um nômade digital e trabalhar ao mesmo tempo. Então é isso aí, Thaís, por favor. Obrigada, Juliano. Só para confirmar, tá todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo Tá direitinho? ótimo. Perfeito. Obrigada, Juliano, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui pela primeira vez, finalmente, para eu participar do Poliglotar só sendo pela internet. Todos os anos que foi presencial, eu nunca estava no Brasil para participar. Mas estou muito feliz de participar. Essas palestras estão muito interessantes, muito bonitas. Bem, sem mais delongas, deixa eu ver aqui para começar a dividir minha tela. Me diz se vocês. A Vanessa tem que tornar a Thaís co-host também, nesse caso. Já fez. Deu certo, né? Tudo certo. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Vamos vendo, sim. Vanessa, você clica só naquele botão ali, quadradinho, só para mostrar só a Thaís, né? Em vez de mostrar, não sei se já clicou, enfim. Pode continuar, Thaís. Certo? Então vamos lá. Eu sou a Thaís Vieira, alguns que estão aqui já me conhecem. O nome da palestra é Viajar Muito por Muito Pouco, o que quer dizer que eu vou trazer aqui algumas das minhas experiências viajando. O papo que a gente estava tendo, para quem pegou no comecinho, foi muito interessante e claro que eu vou trazer aqui algumas dicas, mas isso é só uma gota no oceano das múltiplas possibilidades, como vocês puderam ver aí na conversinha que a gente estava tendo no começo. São várias formas de viajar, tem para todos os gostos. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da minha experiência. Primeiro eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, só para vocês não falarem assim, quem é esta louca que apareceu aqui de repente falando de viagem e quem é? Então, sou a Thaís Vieira, eu estudei letras, inglês, na Universidade Estadual do Ceará e me apaixonei por idiomas. Hoje eu falo 5 idiomas e a forma que eu encontrei de melhorar esses idiomas foi viajando. Então, assim, quando eu comecei a viajar muito novinha, a minha motivação primeira, principal, foram os idiomas. E depois veio a parte de visitar locais e conhecer países, mas eu ia e o meu foco sempre foi social, falar com as pessoas, fazer amizades e melhorar os idiomas que eu estava aprendendo. Eu fui mochileira durante 10 anos, ainda estou temporariamente parada, mas fui mochileira durante 10 anos. Desses 10 anos, 5 eu trabalhei pela internet, né? Hoje em dia eu ainda trabalho pela internet, o que me faz uma nômade digital, como o Juliano estava dizendo. Para quem não conhece o termo, nômade digital é basicamente uma pessoa que trabalha remotamente e por trabalhar remotamente tem essa possibilidade e abraça essa possibilidade de morar em qualquer lugar do mundo. E nessa brincadeira eu visitei 30 países, em alguns deles eu morei, cheguei a morar na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, na França e muitos outros mais visitei. Eu vou falar de algumas como se fossem assim, alguns pilares de viagem, por exemplo, o transporte, muito importante, como a gente vai chegar no lugar que a gente quer ir e como se locomover lá dentro. Aqui vocês podem ver a minha cara de 15 horas dentro de um ônibus, no ladinho da tela. Quando a gente fala de voos, de onde chegar, como chegar em longas distâncias, flexibilidade é tudo. Então, quanto mais vocês puderem, quanto mais a gente tiver uma flexibilidade de datas, de horários, a gente tem mais
a vantagem para conseguir os preços mais baratos. Para voos, existem várias técnicas de compras que eu não vou me prolongar, porque até eu não sou especialista nisso, mas na internet vocês conseguem encontrar no YouTube, em blogs, tem inclusive, se alguém lembrar o nome, eu esqueci agora, uma pessoa, o nome dele, esqueci agora, mas tem um curso só para comprar voo, só para aprender a fazer como comprar voo barato. Então, assim, tem tudo na internet a esse propósito. Eu não vou me delongar nessas técnicas. Mas uma vez que a gente está num local, que a gente viajou para outro continente, ou enfim, existem outras coisas que a gente pode dar uma olhada, como, por exemplo, os voos low cost. Para quem não conhece, low cost são essas empresas que trabalham com preços bem baixos. Por exemplo, a mais famosa é a Ryanair, que aqui na Europa, eu não mencionei, mas eu estou em Londres agora, eu moro em Londres. Então, aqui na Europa, a gente consegue voar com a Ryanair para outros países por 8, por 10, por 12 libras, euros. É bem barato. A única desvantagem é que a gente viaja realmente com pouca coisa, não pode viajar com muita bagagem. Fora isso, não é só a Ryanair, existem várias empresas. Eu consegui voar para Islândia, da Suécia, por acho que foram 30 ou 40 euros, com uma low cost falecida da Islândia, não tem mais, não existe mais, mas existia, e eu fui para lá. Então, assim, às vezes a gente consegue coisas muito boas. Esses aqui são alguns sites, esse Skyscanner, Momondo, Kayak. Eu coloquei o Decolar aqui também, que são sites que eu acho que são muito bacanas para a gente dar uma olhada no que tem disponível em questão de passagem. Eu gosto muito de ver o que tem e dependendo da passagem, digamos, eu vi que tem uma bem baratinha para esse dia tal, pela TAP. Eu vou lá no site da TAP. Muitas vezes você consegue ou promoção, ou às vezes um precinho menor do que, né, por exemplo, o Decolar, que pega a comissão deles. O que eu gosto muito do Skyscanner é que ele consegue te dar uma visão mensal, então a gente consegue ver o mês inteiro. Eu quero saber quanto sairia viajar em outubro, em janeiro, e a gente consegue ver todos os preços e escolher. A única desvantagem desses sites seria que eles não... a gente não pode parcelar. Se for uma coisa que é importante para vocês, parcelar nesses sites não é possível. E eu também me sinto mais segura se eu comprar direto. Eu gosto de olhar lá, mas eu vou na companhia aérea e compro com eles, se for possível. Também alerta de preços, que todo mundo deve saber como é que funciona. A gente coloca lá as datas que a gente quer. E as milhas, hoje em dia a gente tem sites como Maximilhas, que a gente consegue comprar milhas, trocar, e tudo isso tem facilitado muito. Eu sei de muita gente que viaja pra caramba com milhas. Eu geralmente pego voo para chegar no continente e depois eu vou de ônibus para tudo que canto. Não é sempre, porque às vezes a gente consegue um Ryanair, mas eu sou meio fissurada em ônibus. Então a gente tem, por exemplo, aqui na Europa, empresas como Flixbus, a National Express, são empresas que viajam pela Europa inteira. Estados Unidos também tem uma cultura bem parecida, assim, de ônibus. E existem sites como o Comparabus, que a gente consegue entrar e colocar os destinos que a gente quer, e nesses destinos ele mostra todas as opções de ônibus, de voo, de trem e também de carpooling, que é isso que a gente estava falando também, para quem viu um pouquinho a conversa do começo, da carona. Né? O BlaBlaCar, por exemplo, é uma dos aplicativos, das empresas que faz esses serviços, a gente fazer o nosso perfil lá, e a gente pode ver para onde as pessoas estão indo, dirigindo,
e a gente pode comprar para ir com elas. Às vezes custa geralmente, dependendo da distância, 5, 10, 15 euros. Ônibus nos períodos dourados de antigamente, eu cheguei a cruzar a França por 1 euro. Hoje em dia eu não vou ao centro de Londres, né, com 2,60 libras, mas eu cheguei a viajar de Lyon para Paris com a Megabus, que era bem grande aqui na Europa, por 1 euro. Era um ônibus assim enorme que tinha um logo de 1 euro, assim, do tamanho do mundo, que era pra gente cruzar gritando para todo mundo: eu sou pobre, comprei por 1 euro. Mentira, gente, compro com muito orgulho. E aí, o BlaBlaCar eu também usei, cheguei a usar, por exemplo, para ir, eu estava em Annecy, que é na França, comprei para ir para Genebra. Não, mentira, aí eu fui de ônibus. Eu fui para Bélgica, eu saí de Lyon para Bélgica, foram 9 horas de carro, e foi super legal, conheci várias pessoas, assim, o carro foi lotado, foram pessoas super bacanas. Quando cheguei lá na Bélgica, deu um problema com a minha acomodação, era 10 horas da noite, eu não tinha para onde ir, e uma das pessoas que estava no carro falou: não, vem, dorme lá em casa, amanhã você encontra um lugar para você ir. Eu falei: tá, tudo bem, vou. Fui dormir na casa da pessoa que estava indo visitar a mãe, na verdade. Falei: mãe, surpresa, cheguei. E trouxe uma garota louca que eu encontrei dentro do carro que eu dividi para chegar aqui. E ela vai dormir aqui. E aí foi super legal, eu dormi lá e o menino falou assim: ó, se você quiser ficar dormindo, você dorme, amanhã você vai fazer o que você tem que fazer, encontrar um lugar para ficar. Eu tô vindo visitar, então eu vou visitar meus amigos. A gente vai para festa, você quer vir? Eu falei: por que não? E aí eu fui para a festa com o menino, conheci os amigos dele, a gente passou a noite dançando com um monte de gente, e no dia seguinte fui cuidar da minha vida. Então, assim, também proporciona coisas, situações inusitadas. Acomodação. Eu coloquei aqui algumas opções, como eu disse, essa palestra não tinha que ser palestra, tinha que ser uma conversa, porque eu tenho certeza que tem várias outras pessoas aqui que estão me ouvindo agora que poderiam trazer várias outras opções, coisas legais, mas eu trouxe aqui como opções hostel, couchsurfing, trabalho por acomodação e Booking e o Airbnb. O hostel, para quem não conhece a dinâmica de hostel, basicamente é a gente dividir a acomodação. Muitos hostels têm quartos privados, mas é a minoria. A maioria dos quartos são para dividir entre 2, 4, 6, 8, 12 pessoas. Tem quartos só para mulheres, tem quartos mistos, mas os banheiros são divididos e geralmente tem cozinha ou uma área comum. E é muito bacana para quem viaja sozinho, para poder fazer amizade, para poder ter uma forma mais social e mais barata de viajar. Eu uso, por exemplo, o site Hostelworld. Uma coisa que eu queria dizer, que eu esqueci de dizer no começo, é que eu estou citando várias marcas, vários sites, mas eu não sou patrocinada por nenhum deles. Eu estou falando aqui da minha experiência, coisas que eu usei, que funcionaram para mim. Mas, obviamente, existem outros sites, outras opções. E quem estiver interessado nessas coisas que eu estou falando, se não conseguir anotar, se perder alguma coisa que eu falei, pode, no final, eu vou deixar meu contato, não se preocupe, vocês podem entrar em contato comigo e eu repasso tudo direitinho. Então, os hostels, eu gosto de escolher, principalmente olhando pela localização. Já aconteceu comigo de ficar num hostel na Itália, que eu estava bem longe da cidade e demorava muito e eu gastava muito para chegar nos museus, nas coisas que eu queria ver. Então, assim, eu prefiro uma localização mais central, que eu possa andar para a maioria dos lugares.
ou que eu possa ter um metrô perto, ônibus perto. Eu também gosto muito de olhar os comentários para ver o que as pessoas estão falando sobre segurança, sobre limpeza e principalmente cozinha. Para mim tem que ter cozinha, porque também é onde eu economizo bastante. Couchsurfing, também já tivemos tempos dourados do Couchsurfing, hoje em dia também não é a mesma coisa, mas assim, como é que funciona, para quem não conhece, é um site, é um Facebook de viajantes. E a gente consegue pedir acomodação no site. Por exemplo, eu fiquei em Córdoba, na Argentina, na casa de um argentino. Eu consegui ficar em Oslo, na casa de uma pessoa, em Genebra. Eu usei o Couchsurfing. Então, a gente entra lá, faz o perfil, encontra pessoas que... A ideia é a gente encontrar pessoas parecidas com a gente, ou pessoas que curtam as mesmas coisas. A ideia é que não seja só acomodação de graça. É que a gente faça realmente uma comunidade de viajantes que se encontram e se ajudam. E eu gosto muito de escolher pela localização e pela afinidade com a pessoa, o que eles gostam, o que eles gostam de fazer. Muitas dessas pessoas, eles são ex-viajantes que agora ou casaram e tiveram filhos, ou estão trabalhando e não podem viajar, e querem pelo menos ter esse pedacinho de viagem com pessoas vindo ficar na casa deles. É seguro? Tudo tem seu risco, né? Principalmente se a gente estamos falando de ir ficar na casa de pessoas que não conhecemos, que só vemos um perfil pela internet. Eu gosto muito de ver os comentários das outras pessoas que já ficaram no local e entrar em contato pessoalmente entrar no perfil dessa pessoa e falar: você já ficou na casa de fulano, cicrano? Foi legal? Você gostou? Curtiu? Como é que foi? Infelizmente, assim, 10 anos atrás, quando eu comecei a viajar, os hostels e Couchsurfing tinham uma vibe bem comunidade, bem viajante, bem mochileiro, bem de todo mundo se ajudar. Hoje em dia eu sinto que os hostels ficaram bem comuns e tem muitas pessoas que vão para os hostels só pensando: é barato, vou porque é um local barato, ou Couchsurfing, eu vou porque é de graça. E quebrou um pouco esse é o meu sentimento particular. Eu sei que tem outras pessoas aqui que provavelmente já usaram. Eu sei que estão escrevendo no chat, eu não estou conseguindo ver no momento, mas eu vou já tentar ver se tem alguma coisa para eu responder. Pode ficar tranquila em relação ao chat, que depois eu faço as perguntas, tá? Show, Juliana. Obrigada. E aí, então, assim, essa é a minha percepção, né? O Jurubola estava até dizendo assim que o Couchsurfing não é mais de graça, que a gente, enfim, ele estava falando aí de várias coisas que mudaram no Couchsurfing recentemente, mas ainda existe, ainda está aí. Ele mesmo falou que usou recentemente, né? Que nas viagens dele ele estava usando. Uma outra coisa que eu usei nas minhas viagens que foi muito bacana foi o trabalho por acomodação. Nessa foto aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que eu tô com essa senhorinha maravilhosa que me acolheu na casa dela. Ela e o marido dela compraram uma casa enorme na França e eles estavam reformando. E eu fui lá ajudar, a gente passava a manhã pintando parede, pintando cadeira, lixando as coisas. E no almoço eles: poxa, o que você já comeu, já provou tal coisa da França? Já provou tal coisa? Não, vamos fazer para você. E aí eles cozinhavam assim, os pratos diferentes, típicos da região. E de tarde eles me levavam para passear, para conhecer o lugar. Então, assim, eles tinham bem esse senso de comunidade. Não é só, eu venho aqui, eu trabalho para você e pronto. Tinha esse senso eles me acolheram mesmo. Saúde. Não sei quem foi, mas saúde. Aqui eu vou ter alguns sites. O Worldpackers, que é brasileiro. Esse eu, gente, eu não sei. Alguém sabe falar esse? Eu não sei se é como Wolfie. Esse eu nunca usei. Ele é mais para... O pessoal vai para fazenda,
vai para coisa que é para um lance mais ecológico, vegetariano e etc. E o Workaway, foi o que eu usei bastante para todo tipo de trabalho por acomodação. Fiquei numa casa como babá, eu trabalhei num hostel e eu trabalhei com esse casal aqui que a gente está vendo, a senhora, né? O casal dessa senhora que a gente está vendo aqui. E o Booking.com e o Airbnb eu acho que são bem interessantes, porque às vezes a gente encontra algumas coisas legais, principalmente para quem está em dupla ou em trio, dá para encontrar algumas coisas legais. Eu, particularmente, não uso muito porque a gente sozinha não compensa. Mas é uma opção para quem está viajando com mais de uma pessoa. Comida. Estou eu aqui, bela, fazendo brigadeiro para os gringos. Gringo adora brigadeiro. Apesar deles, eles sempre reclamam que é muito doce. Eles não sabem o que é bom, gente. E também comendo o meu primeiro típico café da manhã inglês. Num lugar super baratinho, promoção. Então, assim, como eu disse, uma das coisas que eu vejo no hostel é se tem cozinha. Porque aí eu já tenho lá pelo menos os meus beliscadinhos, se for o caso, se eu quiser ficar indo comer em restaurante, ou se for um lugar que é muito caro, para fazer todas as refeições, eu compro tudo. No hostel tem a geladeira, tem um espacinho para você colocar suas coisas. O pessoal rouba? Rouba às vezes, mas não é sempre. Você colocar seu nomezinho lá, se der sorte, quando você voltar, tá lá. É isso que eu digo que é essa diferença, assim, que antes, né, isso não acontecia de jeito nenhum, mas o pessoal deu para isso agora, ficar roubando comida dos outros, principalmente se for gostoso. Mas além de cozinhar, outra coisa que eu acho muito legal de ter são são dos restaurantes locais. Sempre o pessoal da recepção do hostel, ou a pessoa que está recebendo você na casa deles, ou pela internet, obviamente. Mas claro que a pessoa que mora lá, ela vai saber melhor, assim, tem aquele restaurantezinho, tipo, você vai ser o único gringo lá, que é de boa. Assim, vai naquele restaurante que você não consegue ler nem o menu, que não, tem em inglês? Não tem menu em inglês. Tipo, aquele, assim, bem, como diz o Jurbolas, roots. Então, vai na fé. Esses geralmente são restaurantes que você vai ter uma experiência maravilhosa, super autêntica, baratinho, e, enfim, vai deixar uma impressão, assim, geralmente maravilhosa, de uma experiência maravilhosa. Outras coisas que eu gosto de fazer é me informar sobre onde é que eu posso conseguir comida de rua, ou ir em feiras, festivais, mercados que estejam acontecendo. Eu fiz isso na Colômbia, eu fui num mercado enorme que tem lá, comprei um monte de coisa, conheci frutas que eu não conhecia, aprendi a cozinhar com frutas que eu não conhecia, comprei um monte de coisa lá, fiz isso na Polônia, que eu descobri uma pracinha, que eles tinham vários estandes assim, de comida, e aí todo dia eu ia lá e comprava um negócio diferente, super baratinho, então vale super a pena. A parte de, como eu disse, meu foco principal, assim, número 1, era o social. Então, assim, na parte de entretenimento, eu, por exemplo, chego numa cidade, a primeira coisa que eu gosto de fazer é um walking tour. Eu coloquei o nome dessa empresa aqui, mas tem milhões de empresas, assim, em todos os lugares que fazem walking tour. O walking tour é um negócio que ficou super, assim, todo mundo está fazendo em todos os lugares. Então, se a gente procurar na internet, botar o nome da cidade, botar Free Walking Tour, a gente encontra. O horário e o dia que eles se encontram, é só você aparecer lá. E perdão, são tours que eles fazem das cidades que não são pagos e que você dá a gorjeta no final. Eu adoro, eu acho que vale super a pena, porque é a primeira coisa que eu gosto de fazer, porque eu já começo a conhecer um pouco da história da cidade, da estrutura da cidade, curiosidades, coisas que eu tenho que ficar atenta sobre a cidade. E também um guia é uma pessoa maravilhosa para a gente perguntar
exatamente sobre restaurantes locais, coisas típicas ou autênticas para a gente fazer, coisas para a gente ver. Geralmente essas pessoas que fazem esses tours não são profissionais da área, eles são às vezes, digamos, um estudante espanhol que foi morar em Paris e aí ele aprendeu francês e ele ama a língua e ama o local, então assim, eles são pessoas que gostam de viajar e que têm muito amor pelo local, são muitas vezes estrangeiros, eles mesmos. Então, são conversas muito bacanas que a gente consegue ter com esse pessoal. Fora isso, tem também Meetup, eu não sei se vocês conhecem o aplicativo. A gente consegue participar em vários tipos de encontros e eventos. Então, por exemplo, eu baixo o aplicativo Meetup, eu participo de grupo de leitura, né? Eu consigo participar de grupos que falam outros idiomas. Eu consigo participar de grupos de patins. Eu consigo, por exemplo, na França, através do Meetup, eu fiz um circuito todo, acho que quarta-feira, sexta-feira, eles fazem um circuito por Paris de patins e tal. Então, eu consegui participar disso. Ou, enfim, eles têm encontros de tudo, meditação, yoga, caminhadas, tai chi chuan, é maravilhoso. Então, você consegue conhecer os nativos, as pessoas também, os estrangeiros. O Clube Poliglota, que muitos de vocês devem conhecer, que é um encontrão de línguas que tem pelo Brasil inteiro. O Mundo Lingo, que é também a mesma ideia. A gente vai para o Mundo Lingo, quem não conhece, o Mundo Lingo começou na Argentina. Você se encontra com você vai num local, você recebe umas bandeirinhas para colar assim na sua roupa, dizendo de onde você vem e que idiomas você fala. E aí você se mete lá e começa a conversar com todo mundo, fala, você fala tal língua, você fala tal língua, e é muito bacana para fazer amizade. E o Couchsurfing também é uma forma muito bacana de fazer amizade. Ele não é só para acomodação. Então, eu, por exemplo, quando eu estou em Fortaleza, não posso receber ninguém, mas eu posso mostrar a cidade. A gente pode mostrar a cidade, a gente pode... eu gosto muito de... Se eu posso, vou levar você no mercado, vou levar você na praia, você leva mais... E quando eu viajo, eu faço a mesma coisa. Muitas vezes eu participo, o Couchsurfing mesmo tem encontros de viajantes. Então, por exemplo, em Fortaleza, uma vez eu participei do encontro de viajantes, conheci um monte de gente, em especial fiz amizade com um argentino de Córdoba, e a gente ficou muito amigo. Anos mais tarde, a gente fez várias viagens juntos. Depois juntamos um grupo de amigos, fomos todos para a Tailândia, viajamos a Tailândia inteira juntos. Depois fomos morar na Austrália, todos juntos. Foi assim, uma coisa bem bacana que surgiu de um simples encontro Couchsurfing, que eu não esperava nada. Cheguei lá e fiz um amigo assim, para a vida toda, que eu viajei metade do mundo com essa pessoa. Alguns extras. Seguro viagem. Precisa mesmo seguro viagem para viajar? Eu nunca fui pedir assim por nenhuma vez no controle de passaporte falar assim, cadê seu seguro viagem? Nunca aconteceu comigo. Mas já precisei, já, várias vezes. Então, assim, eu conheço pessoas que viajam sem seguro viagem, nunca deu problema, ótimo para eles. Eu já precisei e muito, então hoje, para mim, seguro viagem é essencial. Já fui parar no hospital em Singapura, já precisei tomar várias injeções para alergia na Tailândia, já estive passando super mal em Praga, com dor de garganta, veio o médico no hostel me ver, porque eu não estava conseguindo nem levantar da cama. Então, assim, para mim foi essencial. Na Tailândia, a gente estava viajando com um grupo de amigos, eles foram participar dessas festas que eles fazem na praia, e eles estavam fazendo não sei se vocês já viram em filme, viram em vídeos, ou já foram lá, aquelas pular corda com fogo. Então eles botaram fogo na corda e todo mundo, o meu grupo inteiro de amigos foi pular, menos eu fui a única que não pulou corda.
E eles todos se queimaram. Todo mundo saiu com queimadura. Então, assim, eu tenho uma amiga que saiu com as coxas, com a coxa, todas duas bem queimadas. E um amigo que saiu com a parte de trás do joelho queimado. Ela tinha seguro. Então, foram os médicos no nosso quarto, lá que a gente tinha alugado um quarto bem grande, que cabia todo mundo. E eles foram lá e fizeram um curativo nela. Ele não tinha seguro. Então, assim, ele passou maus bocados. Dessa vez que os médicos foram lá no quarto, eles foram bacana e fizeram o curativo nele também. Mas foi só uma vez, deu sorte, e ela não, continuou tendo tratamento. Thaís, um comentário. Então Uhum. você não pulou a corda e pulou uma fogueira, né? Não, eu me safei dessa. E outro comentário é que tem uma pessoa aqui que viaja sem seguro viagem, eu juro bola. Mas beleza. Ah, juro bola. Você é outro nível, querido. Você, ó. Não, mas eu não pulei a corda, mas eu fui inventar de fazer aquele negócio, sabe? Aquele negócio assim, o swing poi, que o pessoal faz assim, com aquelas bolinhas de fogo no canto. Aí eles deixaram a gente mexer naquilo, eu fui Tem inventar. um vídeo no teu canal com isso, eu vi. Pois é, então, Juliana, aquele vídeo, eu nunca te contei, mas tá cortado. A parte em que eu me enrolo todinha com fogo, fico o negócio se enrolou, se enrascou todo, ficou aqui grudando, pegando. Eu não sei como é que meu cabelo todo não pegou fogo naquele dia. Mas aí eu cortei o vídeo e botei o negócio lá bonitinho, só o pedaço bom. Pra garantir que mostrar só o bom. E aí, enfim, seguro viagem. Sobre cartão de SIM card, né? Tem muitos lugares que a gente chega lá, é mó fácil da gente comprar o chip para colocar no celular. Por exemplo, na Tailândia, no próprio aeroporto, você chega, já tem um negócio lá cheio de gente oferecendo e tal. É mó barato e você consegue bastante internet. Mas tem outros lugares que são mais difíceis ou que são mais caros. Tem, para quem tem um pouco mais de medo, mas quer ter internet, logo quando chegar, assim, não ter que resolver isso, tem chips que você consegue comprar já aqui no Brasil, você recebe em casa o chip. Eu acho que para a maioria dos casos é um pouco mais caro, mas para quem tem um pouco de medo de chegar lá e ficar sem internet, sei lá o que, é uma solução. E uma dica que eu posso dar é que esse pessoal de viagem que a gente segue, às vezes no Instagram, esses influencers de viagem, eles têm muitos descontos. Então, por exemplo, Seguros Promo é um site de seguro viagem, que a gente pode encontrar vários seguros viagem diferentes. E muitos desses influencers, eles têm acordo, né, com esse pessoal, e eles oferecem muitos descontos. A Easy Sim for You é uma provedora desses chips que você compra e já sai do Brasil com ele certinho. O próprio Uber, muitos deles também têm desconto. Então, assim, é legal ficar de olho nas coisas que eles têm, porque pode ser muito bacana. Algumas dicas de segurança. Não beijar cactos quando você estiver na Grécia. Tipo, não dá certo, gente. Vai precisar de seguro viagem com certeza, tá? Não, brincando. Eu gosto muito de falar com quem já participou das coisas. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, quando eu vou fazer um workaway, que eu vou trabalhar na casa de uma pessoa, num hostel, alguma coisa, eu vou lá e vejo quem comentou, falando, foi muito legal, fulano, gostei pra caramba e tal. E eu vou falar com essa pessoa, falar assim, é verdade que você gostou mesmo? Foi estranho? O que você gostou? O que você não gostou? Porque a pessoa fica menos inibida, né, de falar a verdade nua e crua quando é só entre você e a pessoa. Então, eu gosto muito de falar com as pessoas que já participaram. Eu gosto de checar o local no Street View. Então, se, por exemplo, a pessoa falou assim, eu moro nessa localização, eu coloco o site, o endereço da pessoa lá, vou dar uma olhada, ver se parece com aquelas fotos que ela me mandou. Se for um hostel, como eu fui trabalhar 3 semanas num hostel na França, eu fui ver se tinha site, se tinha Facebook, se tinha Instagram, se realmente parecia que era um negócio, se era sério. Uma outra dica é a gente fazer itinerário para a gente deixar
com a família, com os amigos. Vai que a gente some de uma hora para outra, é bom saber pelo menos por onde começar a procurar. Isso é o que minha mãe me disse. Eu não sei nem por que país eu começo a procurar. De mãe, segue, presta atenção, eu tô aqui. Eu tenho um vídeo muito legal da minha mãe, eu dentro do carro, ela dirigindo, me levando pro aeroporto. Aí eu filmei ela e falei assim, mãe, para onde é que eu tô indo agora? Aí ela, para Cuba. Aí eu, não, mãe, para Colômbia. Mãe, se acontecer alguma coisa comigo, você vai mandar o pessoal me procurar em Cuba. Foca, Colômbia. O pessoal tem que saber pelo menos em que país você está. Então, esse itinerário, os documentos, também acho muito importante ter cópias de documentos. Então, assim, ter cópia do passaporte, ter cópia, eu tenho sempre cópia de tudo, impresso em nuvem, e pesquisar sobre o local. Também é muito, muito importante a gente entender se está acontecendo, se está tendo protesto na rua, sei lá, você chegou na França em 2018, você tem que saber que os gilets jaunes estão lá no meio da rua, né, quebrando tudo. Eu estava na França nessa época e a gente tinha dia que a gente tinha que estar direto, ouvindo rádio, vendo TV, para a gente saber que áreas a gente podia ir, que metrô que estava fechado. Às vezes tem local que está tendo guerras, que estão tendo lockdown. Eu tive uma amiga que ficou presa fora da cidade que ela tinha comprado tudo para ir, na Índia, porque teve um crime lá horroroso relacionado com estupro, não sei o que, e ela não pôde entrar na cidade. Eu tenho também colegas que ficaram presos em países agora durante o coronavírus, eles foram e aí depois não conseguiram sair. Eu mesma estou nesse momento em quarentena, eu não estou podendo sair de casa, porque eu voltei faz 2, 3 dias da França, e a gente agora quando volta da França está proibido de sair de casa, tem que passar 14 dias dentro de casa, então eu estou presa dentro de casa, então essas coisas é bom saber, entender os golpes específicos, roubos que acontecem em cada lugar. Então, por exemplo, entender que onde tem aglomeração, geralmente o pessoal faz aquele pickpocket, né, que rouba tira as coisas de dentro das nossas bolsas, dos nossos bolsos. Por exemplo, em Paris tem um golpe que é um clássico, que o pessoal chega com uma pranchetinha e fala assim, eu sou da organização tal, para ajudar as criancinhas de não sei aonde, você não assina aqui seu nome, e aí eles colocam a prancheta assim, por cima das suas coisas, distraem você e começam a tirar as coisas, quando você vê você não tem mais nada. Então, assim, é bom a gente saber essas coisas específicas de cada local. Por exemplo, na Argentina, eles fazem muito esses golpes de tirar, né, as coisas do bolso da gente, ou então de trocar nota verdadeira por nota falsa. Eu caí nisso terrivelmente. Trocaram, eu fui dar dinheiro pro taxista e ele me deu o troco todo em nota falsa. Enfim, é bom a gente ficar de olho nessas coisas. A gente tem informação importante sempre com a gente. Por exemplo, uma vez eu estava em Estocolmo e fiquei sem celular. Meu celular acabou a bateria. Eu falei, agora como é que eu volto para onde eu estava? Porque eu não tenho o Google Maps, não tenho telefone para ligar para ninguém, não tenho o endereço de onde eu estava. E aí só Deus sabe como eu voltei, mas eu voltei. Mas o melhor é a gente ter, assim, se eu tivesse tudo escrito, pelo menos dava para como é que eu vou para esse lugar e tal. E aí não tinha me desesperado de ter ficado sem celular. Então eu gosto de ter sempre anotadinho o nome do hotel, o telefone, alguma coisa assim. E ter cuidado com o que a gente posta, com o que a gente fala, principalmente para pessoas que a gente acabou de conhecer. A gente às vezes não conhece a pessoa e está empolgado, amizade, conhecendo todo mundo e tal, não sei o quê, e aí fala mais do que deve. Só porque a gente viaja sozinho, só porque a gente é mochileiro, não quer dizer que a gente esteja todo o tempo sozinho. Principalmente a gente, né, o público que está aqui hoje, que ama idiomas, a gente gosta de se socializar, gosta de falar com as pessoas, gosta de falar
idiomas diferentes. Então, só porque a gente está viajando só não quer dizer que a gente esteja só. Eu, durante todos esses anos, fiz muitas amizades bacanas, viajei com muita gente legal, voltei a encontrar muita gente legal, fui visitar pessoas que vieram me visitar. Então, ficam histórias muito bacanas, a gente faz amizade com muita gente legal. E era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, o convite do Juliano, agradecer a atenção de vocês terem ficado. Eu espero que eu não tenha enchido assim, né, o ouvido de vocês de abobrinha. O meu e-mail está aqui na tela. Caso alguém queira perguntar, claro, agora eu vou abrir para perguntas, mas mais tarde, quiser conversar, quiser se abrir, quiser ter mais dúvidas, ou quiser essa apresentação com todos os nomes que eu escrevi, é só me mandar um e-mail, entrar em contato. E agora eu vou abrir para perguntas, se tiver alguma. Vamos lá, vou te ajudar com essa parte aqui agora, Thaís, com a ponderação das perguntas. Posso ter perdido algo, porque eu estou logando e deslogando. Se alguém quiser fazer perguntas usando o microfone, é só usar o raise hand, a gente vai liberando aqui, tá? Alguém? O que eu fiz aqui? Por favor, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, assim, tá me ouvindo? Sim. Sim, que aliás não sou só eu, não. Tem alguém que escreveu ali a mesma pergunta que eu vou te fazer agora, mas não me lembro o nome da pessoa. Quanto a morar em outros países, você parece que agora está morando em Londres, como é que você faz com relação a visto? Eu sabia que essa era uma das primeiras perguntas que iam aparecer. Como é que você faz em relação a visto? Como é que você faz em relação a visto de trabalho? Das vezes que eu morei, foram situações em que os vistos aconteceram. Vou dizer aqui, por exemplo, intercâmbio, eu tirei visto para os Estados Unidos como intercambista. Argentina, eu tirei visto porque a gente tem esse direito. Na verdade, eu tirei a minha residência. Eu cheguei lá e já fui direto fazendo todos os documentos e falei, olha, eu gostaria de morar aqui, eu sou brasileira, e eles me deram, eu tenho a minha carteirinha de identidade da Argentina, eu posso morar e estudar lá. Austrália, eles dão bastante tempo para a gente ficar lá, então são 6 meses. A França recentemente lançou um visto especial para brasileiros, que você pode morar e trabalhar na França durante 1 ano. E foi assim que eu fui fazendo, encontrando vistos diferentes que se encaixavam nas minhas possibilidades. E com o trabalho foi a mesma coisa. Na França eu pude trabalhar por causa desse visto. Na Argentina, como eu tinha o direito de morar, estudar e trabalhar, também trabalhei lá. E depois entrei na vida de tradutora e etc. Então, aí meu trabalho já virou esse. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se Vanessa puder me ajudar a moderar as perguntas anteriores. Tem uma pergunta do Augusto Pinheiro aqui. Onde você morou na França, Thaís? Morar mesmo, eu morei em Paris. Foi onde eu fiquei mais tempo. Mas eu passei 3 semanas trabalhando num hostel, trabalhando voluntário, né? Com workaway, trabalhando por acomodação. Em Annecy, fui numa cidades pequenininhas que ninguém conhece, uma pequenininha chamada Mornan, que é perto de Lyon. Fui para a área de Dordogne. E recentemente eu estudei numa escola de francês, fui fazer um estudo de francês em Normandie, né, na área mais norte. Thaís, pode parar de compartilhar a tela, viu? Para ficar já Tá. vendo bate-papo normal aqui. Como é que stop share, né? Beleza. Vamos lá. Ciane agora quer fazer uma pergunta. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Ciane! Finalmente, né? Estamos aqui. Então, sobre a questão do visto, né? Eu tenho pesquisado um pouco a respeito.
Vi, inclusive, que uma pessoa fez uma pergunta, eu gostaria de ler, porque é a mesma pergunta que eu tenho. A pessoa perguntou, você como nômade digital possui um visto passaporte europeu ou trabalha pelo mundo com passaporte brasileiro? E quando passa por países pelo mundo, chega lá com a passagem de ida e volta ou só de ida? Certo. Uma parte do meu trabalho foi feito. Eu imagino que vocês estão perguntando sobre trabalho pela internet, né? Eu trabalhando remotamente, como é que eu fiz? É isso? Uhum. Exatamente isso. Isso. Eu trabalhava. Eu não ficava assim. Eternamente nos lugares. Os lugares que eu fiquei mais tempo, eu trabalhei lá, né? Então, fiquei mais tempo na Argentina, eu trabalhava na Argentina. Fiquei mais tempo na França, eu trabalhava na França. Mas só de passagem, né? 3 semanas aqui, 2 lá, 1 mês nesse lugar, sim, com passaporte brasileiro, trabalhando remotamente, com a minha documentação toda no Brasil, né? Com as coisas todas, imposto de renda, tudo no Brasil. Já aqui em Londres, eu tenho, mesmo sendo passaporte brasileiro, aqui eu tenho o direito de trabalhar, né? Aqui em Londres já o visto foi pelo meu casamento, que eu me casei e vim morar aqui. E aí hoje eu tenho o direito de trabalhar aqui e eu faço tudo por aqui, hoje, né? E a outra pergunta é se era passagem de volta também, né? Isso. Eu sempre vou com a ida e volta. Não me lembro de nenhuma vez ter sido pedida para provar isso, fora aqui na imigração da Inglaterra, porque para quem já veio, já ouviu falar, aqui eles são bem rígidos, bem difícil de passar. Eu tenho amigos que já foram enviados para casa, eu mesmo já fui detida na passagem para Meu entrar na Deus. Inglaterra. Fui trancafiada, eles pegam digital, tiram Mas fotinho, eles fazem pedem para ver se você tem a passagem de volta mesmo, ou eles só te perguntam? pediram para Eles ver. pedem. Eu Ok. mostrei, e eu mostrei que eu tinha passagem de ônibus. Eles falaram que não era forte o suficiente. Eu disse, eu tenho passagem de ônibus para ir para o aeroporto na França, e da França eu tenho passagem de avião para ir para o Brasil. Eles falaram, não é suficiente, e me prenderam. Me colocaram, eu fiquei 5 horas em detenção. Vamos lá, próxima pergunta, Josi. Quer perguntar? Acho que fica mais dinâmico. Ou eu não sei se ela está com algum probleminha de internet, eu vou ler a pergunta dela aqui. Tá. Ela me passou. Vocês conseguem me ouvir? Agora Opa, sim. agora sim. Opa. Então, Thaís, na verdade essa foi uma pergunta abordada no primeiro encontro que a gente teve com você, da questão de ser mulher e viajar, né, para outros países estrangeiros. Você disse que ia dar algumas dicas, algumas coisas assim. Queria saber mais. Então, eu tentei misturar ali tudo naquela parte da segurança, né? É, a, Quando eu penso em que segurança como mulher, quando a gente viaja, eu não consegui pensar em muita coisa mais do que a gente já faz no Brasil. A gente já faz no nosso dia a dia. A gente sabe o que é ser mulher, num país da América do Sul, principalmente, né? Não é nenhuma Suécia, não é. Né? Então a gente sabe o que é a gente ficar de olho em que horários a gente pode sair, ou que lugares a gente pode ir sozinha, ou ficar atenta, infelizmente, com que roupa que a gente veste. Então, assim, tudo que eu conseguia pensar para dizer sobre esse tipo de coisa é o que a gente já faz, é o nosso dia a dia. Então, assim, não tinha muita coisa nova. O que eu acho assim que a gente pode atentar é que em certos países, com a cultura um pouco mais diferente da nossa, a gente tem que ter um pouco mais de atenção com os costumes, né? Por exemplo, quando eu fui para a Turquia, de me cobrir, né? De ter que, alguns locais tem que entrar com a cabeça coberta, tomei cuidado de não estar andando, sei lá, talvez pensando assim, com roupas que pudessem ofender as pessoas que estivessem lá,
ou que pudessem chamar atenção para cima de mim. Mas, e essa questão que eu te disse, que eu sempre tomei cuidado, foi com conhecer as pessoas que iam para couchsurfing, ou para trabalhar na casa de alguém. Então, por exemplo, eu ia ficar na casa de um garoto, né, de um homem, sei lá, no país X, na Argentina. E aí eu gostava de perguntar, as meninas que já ficaram... Vocês se sentiram à vontade? Vocês se sentiram seguras? Você achou que é uma pessoa respeitável? Eu acho que seria isso, assim, isso que eu consigo... Pessoal, vocês podem parar a interpretação, viu, pessoal? As cabines agora já foram desfeitas. Então não precisam mais interpretar. Podemos continuar agora, por favor. Como se a gente meio já soubesse o que fazer. Eu sinto isso, eu sinto assim que se a gente seguir aquelas coisinhas de segurança que eu falei, o resto é o extra que a gente já segue, infelizmente, né? Que infelizmente a gente já faz todos os dias na nossa vida. E Thaís, só mais uma perguntinha, é a questão da internet, conexão, sendo nômade digital, quando você fica sem conexão, como é que você faz para trabalhar, né? Não sei como isso funciona na tradução, né? Chora muito. Tem vezes que tem lugares com conexão muito ruim mesmo, e aí a gente faz o que dá. A gente tem que encontrar um café para a gente ir sentar. Eu tinha locais que eu ia e tinha que trabalhar o dia inteiro sentado num café. Já tive situações, aí tinha reunião, e aí o meu computador deu um pau e não dava para botar meu microfone no mute, e tinha música ambiente, e todo mundo na reunião ficou com raiva de mim, mas eu digo, se eu for para lá, não tem internet, se eu ficar aqui, tem música, eu não consigo ver. Acontece. Eu queria até falar uma coisa. Tá para me ouvir? Tô ouvindo. Eu queria te perguntar, tipo, por exemplo, esses tipos de chips, tipo da Sim4U, a Easy Sim4U, não daria para resolver esse problema com o compartilhamento da internet do celular para o notebook, uma coisa assim? Porque, por exemplo, às vezes eu tô sem internet, tô em algum canto, mas aqui no Brasil mesmo eu pego e compartilho a minha internet do celular para o computador, e como é só para trabalhar com texto, assim, é prático, né? Não gasta tanto. Sei lá, tu acha que poderia ser uma saída para esse tipo de situação? Pode com certeza ser uma saída, depende do pacote de internet que você tem, porque não é a mesma coisa um pacote, sei lá, da França, ou um pacote da Tailândia e um pacote da Austrália. E depende do tipo de trabalho que você faz, né? Porque aqui muitos de nós somos tradutores, mas eu também eu trabalho com codificação de pesquisa de mercado, que são coisas, por exemplo, que a gente tem que estar online direto. Então, depende muito da situação. Mas definitivamente é uma solução. Entendi. Já usei isso muito em ônibus, quando eu viajando em ônibus sem internet, já usei muito meu celular para poder enviar, receber arquivo. A gente tem mais uma pergunta aqui da Evelyn. Ela pergunta: você acha que estando no país é mais fácil obter visto de trabalho e residência em comparação com o pessoal que tramita com o país de origem? Deixa eu ver se eu entendi. Se é mais fácil tirar o visto quando a gente está lá do que tirar o visto quando a gente está no Brasil? Parece que sim. Foi isso? Uhum. Depende do país. Cada país tem suas regras. Então, por exemplo, olha a minha situação. Quando eu tirei para o visto da França, eles me disseram, eu fiz o pedido e aí eles falaram assim, olha, deu um problema lá no Itamaraty, tão cedo a gente não vai saber que história é essa, se você vai ter o visto ou não. Então aí eu falei assim, já estou de passagem comprada para a França para ir estudar lá. Quando eu voltar da França, aí vocês me dizem se eu vou ter um ano ou não na França. Tá, cheguei na França, uma semana depois eu recebi um e-mail da embaixada, olha, você tem que vir em Brasília, urgente pegar seu visto, que ficou pronto. Ela falou assim, como assim, Brasília? Eu estou na França, não tem como ir. Aí ela falou assim, é sua única chance, se você não pegar o visto agora, você não pega mais. E ele já foi emitido. Aí lá fui eu, uma semana, tinha chegado na França há uma semana para estudar por 3 meses numa escola. Lá fui eu, pedi para congelar a escola, congelar o lugar que eu ia ficar,
comprar uma passagem de última hora para Brasília, voltei para Brasília, só para ter o visto carimbado lá na embaixada e voltar. Então, às vezes, não tem jeito, você tem que fazer no Brasil. Esse visto, eu falei, poxa, não tem como tramitar pela embaixada brasileira na França? Não, você tem que vir pessoalmente aqui. Lá fui eu, vou ter que fazer no Brasil. Tem outros que é mais fácil no local. A gente tem uma última pergunta aqui, a gente está encerrando a sessão às 15h05. Tem uma pergunta do Juro Bola aqui, que é o fundador do Clube Poliglota Brasil. Ele disse que não consegue usar o microfone porque está em ambiente com ruído. Ele pergunta para você, Thaís, que treinamento pré-viagem você diria para fazer ainda sedentário? Tipo, aprender a improvisar na vida e tal. Aprender a improvisar o quê? Na vida e tal. Acho que é treinamento de selva, né? Alguma coisa assim que ele está querendo. Eu acho que esse treinamento é ele que tem que dar. O Juro Bola, ele tem que iniciar um treinamento e pode ter certeza que eu vou ser a primeira a me inscrever, que eu quero ter metade do que ele sabe. Isso eu quero. Juro Bola já passou por poucas e boas, hein, Juro Bola? Ele tem muita história para contar. Ele tem que escrever um livro, fazer filme e tudo. Muito bom. Mas então a gente vai encerrar na sessão aqui. Começar a viajar e ver o que é que rola, né? Basicamente o treinamento é viver, né? Eu acredito que assim, a gente tem que estar aberto a experiências. Eu passei experiências muito boas, passei também muitos perrengues, mas eu acho que isso faz parte, é parte da jornada, a gente abraçar, a gente ir de braços abertos e abraçar qualquer experiência que apareça. Excelente. A gente tem que terminar agora, porque daqui a 10 minutos vai começar outra palestra sobre tradução de músicas, do Rafael. Então, daqui a 10 minutinhos a gente está começando. O pessoal está dizendo que adorou a palestra, foi ótima. Mandar os slides, que as fotos são muito legais. Obrigada, fico muito feliz. Pessoas aqui, viu, assistindo a palestra em alguns momentos. Então, muito lotado. Fico muito feliz, obrigada a todos por terem me ouvido. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Obrigado, Thaís, pelo seu tempo, pela palestra. A gente gostaria de estar agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores. E eu queria também aproveitar o momento para poder fazer uma foto coletiva, tá bom? Não saiu ainda. Eu sei que a gente está aí com 9 minutos, apertadinho, mas vamos lá, né? Vou fazer uma foto aí, quem quiser aparecer, essa é a hora. Modo galeria, esse povo fica tudo intocado aí, mas a gente desintoca, pelo menos para fazer uma foto, né? Que se eu estivesse lá presencial, você ia ter que aparecer, vergonha, né? Não pode ter vergonha, tem que, bola de cabelo, idade, né? Se joga! Vamos lá. Não sei se alguém mais. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tirei aqui um. Todo poliglotado, o registro. Juro Bola inventa um novo corte. Ano passado era metade cabelo, a outra metade raspado. É só ver as fotos de São Paulo. Esse Juro Bola é só invenção. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Até daqui a pouquinho. Gente. Tchau, Até logo. Tchau, tchau.